Fala galera, aqui é o Matheus novamente. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos referente a conteúdos da LPI 1. Então se você quer receber esses conteúdos em primeira mão, já se inscreve no canal, vai lá no blog, se inscreve na newsletter também. Hoje a gente vai falar de um conteúdo que é um pouco subentendido para algumas pessoas. Sabem que existe tal arquivo, mas não sabem qual é a real função dele e aonde que ele impacta durante o processo de boot. Mas para que você entenda para que serve esse arquivo, você vai primeiro precisar entender o processo de boot até chegar no sistema. Então vamos começar. Bom, tudo começa quando você vai lá, pressiona o botãozinho de ligar na sua máquina, né? Ele vai fazer a leitura de todo o hardware da máquina, vai ver se tem alguma falha, se tem alguma falha ele já vai trancar no ciclo de post. Se não tiver nenhuma falha, ele vai acionar a BIOS. Então vamos colocar aqui, a BIOS é o primeiro passo desse processo. Beleza, pessoal, colocamos aqui a BIOS, certo? O que você vai ter que saber referente a BIOS? Porque sim, cai BIOS durante a prova, tá? Quais as informações que a BIOS guarda? A ordem de boot, ele guarda também o horário de hardware da máquina e ele guarda também outras informações referente ao seu hardware, como por exemplo o modelo do processador, quanto de memória RAM você tem e outras informações. Então basicamente você vai ter que saber essas três coisas, tá? Se perguntarem alguma coisa de BIOS. E continuando o processo então, a BIOS, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o primeiro HD da ordem de boot e vai acessar a MBR desse disco para verificar se existe alguma informação lá, beleza? Então vamos colocar aqui, MBR, segundo passo. Beleza, se você não sabe o que é MBR, dá uma pesquisada, mas eu vou dar uma breve explicação aqui, tá? O disco rígido ele é dividido em blocos, tá? Vários blocos. Os primeiros 512 bytes desse disco é chamado de MBR, ou seja, é o primeiro pedacinho do seu disco, tá? Isso é padrão para qualquer tipo de disco. O gerenciador de boot da máquina, tá? Ele fica gravado dentro dessa MBR, então é por isso que ele vai ali procurar. É padrão, sempre que você instala um gerenciador de boot, ele vai ficar gravado dentro da MBR do disco. Então o próximo passo, o que tem dentro da MBR? O bootloader. E o que é o tal do bootloader? Um exemplo de bootloader pode ser o Grub, ou o Lilo, ou o SysLinux. Então o bootloader é o cara que vai carregar o teu sistema, vai iniciar o carregamento, vai chamar o kernel, tá? Então vamos colocar aqui, bootloader. Depois do bootloader, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o kernel, beleza? Então, o próximo passo seria o kernel. Vamos colocar aqui então. Beleza, se você não sabe o que é kernel, acessa o nosso artigo que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente ensina como compilar e o que é o tal do kernel. Mas resumidamente é onde vai estar todas as instruções do seu sistema, é o coração do sistema operacional. Depois de carregar o kernel ele vai se dividir em duas partes, é o que a gente chama de two-stage boot. E a primeira parte desse estágio é o initrd. Vamos colocar aqui então. Beleza, galera, e o que é o initrd? O initrd é um acrônimo para Initial RAM Disk, tá? Ele é justamente isso, ele é um disco montado na memória RAM. Tanto o kernel quanto o initrd são dois arquivos compactados, tá? Que ficam dentro do diretório /boot. Durante esse primeiro processo, o que acontece? Ele copia esse arquivo do initrd do /boot, joga por /tmp, descompacta, monta o sistema de arquivos como tmpfs e depois de carregar todos os drivers com esse sistema montado, ele desmonta e de fato monta o sistema de arquivos normal, que é o né, que todo mundo conhece, que é o root file system. Então basicamente o initrd ele serve como uma ponte entre o primeiro estágio e o segundo. Ficou complicado? Deixa eu dar um exemplo. O meu sistema de arquivos, geralmente o sistema de arquivos normal dos equipamentos, é ext4. O sistema operacional ele não entende o ext4 por padrão. Ele precisa de um driver. Então, o Initial RAM Disk, antes de iniciar o carregamento do sistema, ele vai montar e carregar o driver do ext4 para a memória, o que habilita o meu sistema operacional a entender o meu sistema de arquivos. Simples, né? Beleza, depois que o sistema root é montado, vamos colocar aqui então. Depois que o sistema root é montado, ele inicia esse carinha aqui, init. O init é um processo que fica dentro do diretório /sbin/init. O init é justamente o processo de PID1, ou seja, é o primeiro processo que é executado. E ele inicia todo o carregamento dos outros processos. Então, por exemplo, MySQL, Apache, DHCP, FTP, qualquer serviço, é ele que vai fazendo esse carregamento. Com base no quê? No run level. Vamos colocar aqui que é o último estágio, então.
Run Level, para quem não sabe o que é, eu vou deixar um artigo também aqui na descrição que eu ensino o que é, beleza? Então, concluindo então, o que você vai ter que saber para a prova? Como que você cria um arquivo initRD? Usando o comando mkinitRD ou update initramfs. Depois você vai ter que saber toda essa ordem aqui, porque ele pode perguntar, depois que é feito o carregamento da BIOS, qual o próximo processo? É o carregamento, talvez não vai ter a opção EBR, mas vai ter a opção Bootloader, que seria a próxima opção. É isso aí então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí, compartilha, acessa a nossa newsletter e se inscreve lá para receber os últimos conteúdos. Valeu!